Há um pouco mais de 2 anos atrás, eu aceitei uma oportunidade de emprego como Senior Android Engineer, programador Android, aqui em Amsterdã, nos Países Baixos. E há exatamente 2 anos, eu e a Sara, minha esposa, a gente se mudava para cá. E 2 anos é uma data, é um marco, é um checkpoint para nós, porque quando a gente decidiu sair do Brasil para vir morar aqui nos Países Baixos, nós decidimos ficar no mínimo 2 anos. E para marcar esses 2 anos como um checkpoint e ver como é que eu tô me sentindo após 2 anos morando aqui, eu decidi perguntar para vocês no Instagram e receber algumas perguntas de vocês a respeito desse processo de mudança de país e de tocar uma carreira aqui em Amsterdã como programador. Então eu vou dar uma lida nas perguntas de vocês e responder o mais rápido possível, porque a gente recebeu mais de 20 perguntas. Então pega o café, pega a tua água aí, mas não deixa perto do teu note, bota o fone e vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta aqui, que é do Vitor lá do canal Universo Programado. O Vitor mandou: o custo de vida aí é mais caro e se eu voltaria para o Brasil? Vitor, muito obrigado pela pergunta e a minha resposta para ti vai parecer um pouco contraditória, porque na minha opinião o custo de vida aqui é mais caro, mas ao mesmo tempo tu tem um maior poder de consumo. Então o que eu quero dizer com isso é que coisas como aluguel, alimentação, plano de saúde, que é obrigatório pagar aqui, vão pegar a maior parte do teu salário. Então uma grande fatia vai nessas coisas que são meio que um custo de se viver. Mas ao mesmo tempo, aquele pouco que sobrou vai te possibilitar fazer muita coisa. Então o teu poder de consumo é maior, tu vai conseguir comprar as coisas que tu quer, tu vai conseguir viajar com aquele pouco que sobrou depois do teu custo, digamos assim, de se viver aqui. E se eu voltaria para o Brasil, eu acredito que sim, eu acho que eu voltaria para o Brasil em algum momento, por alguma razão, que no momento a gente não sabe qual que é, né? E eu vou emendar essa pergunta com a pergunta da Daniela Meirelles, que ela perguntou: voltaria para o Brasil por alguma razão? E eu acredito que sim, eu acho que tem razões, e a maioria delas são pessoais, tipo familiares, que me fariam voltar para o Brasil, mas não temos esse planejamento para o momento. O Lucas Caixeta perguntou em qual outro país da Europa eu moraria. E assim, a gente não conheceu muitos países aqui na Europa. Eu pessoalmente conheci Reino Unido, que não faz mais parte da Europa, Portugal, Grécia, Croácia, Bélgica, e todos esses países que eu viajei aqui, comparando com a Holanda, não me deram vontade de morar nesses países. Então, pelos poucos países que eu conheci aqui, até então, o meu sentimento é que a Holanda é um país com maior estrutura, etc., para morar. Mas não cheguei a pesquisar sobre outros países também para morar. O M. Teixeira manda aqui: qual foi sua maior dificuldade para sair do Brasil e trabalhar em outro país? Eu acho que a minha maior dificuldade para sair do Brasil foi pegar a manha dos processos seletivos e casar isso com o inglês, conseguir me expressar nas entrevistas. Então eu acho que passar por esse momento de entrevistas, que muitas entrevistas vão pedir conhecimentos de algoritmos, estrutura de dados, que são coisas que a gente vê na faculdade e que a gente não usa no dia a dia. Então, uma das maiores dificuldades foi de fato passar nas entrevistas. E depois que eu me mudei para cá, foi trabalhar em inglês 100% do tempo. Tanto na parte formal do teu trabalho, tanto nas conversas de corredores informais em inglês, que é algo que cansa muito no início dessa transição. O Gabriel me perguntou: o que eu posso fazer hoje para me possibilitar trabalhar fora nessa área no futuro? Gabriel, tem muita coisa que tu pode fazer e tem uma playlist aqui no canal que tu pode conferir, eu vou colocar o link aqui na descrição. Então, se tu quer saber um pouco sobre o processo de seleção aqui, como é que tu pode montar o teu currículo para aplicar para as vagas aqui no exterior, tem alguns vídeos aqui no canal já gravados sobre isso, onde eu mostro o meu currículo e explico por que eu organizei ele daquela forma e por aí vai, tá bom? Então confere a playlist aqui na descrição e eu tenho certeza que vai te ajudar. E a Paula perguntou: como assim Holanda do Norte? Tem a do Sul? E Paula, sim, tem a Holanda do Sul. Na verdade, Holanda do Sul e do Norte são duas províncias do país
The Netherlands, do Países Baixos, né? Então aqui no The Netherlands tem 12 províncias, sendo 2 delas chamado Holanda, Holanda do Sul, Holanda do Norte, Amsterdã fica na Holanda do Norte, e pelo fato da economia girar dentro desses 2 estados, da economia ser mais forte aqui, o turismo também ser mais forte aqui, todo mundo chama de Holanda. Mas isso tem mudado, até o governo aqui tem feito algumas iniciativas para investir mais em marketing para o nome The Netherlands do que Holland. Então, sim, existe Holanda do Sul e do Norte, mas são 2 províncias do país Países Baixos. O NanDevJS perguntou, como é viver longe da família? Eu acho que é difícil, é uma das partes mais difíceis de se viver fora do Brasil, né? É o que a gente sente mais falta. O Davi Paiva mandou, o que você mais gosta do fato de morar na Europa? Davi, o que eu mais gosto da Europa é que é tudo perto. Então, se tu gosta de viajar, aqui tu consegue viajar de carro, de ônibus, de avião e é super barato. Então, tu consegue, sei lá, com 100, 150 dinheirinhos, digamos assim, 100, 150 euros, tu consegue visitar um país indo de carro em 4 horas, 5 horas. Então, eu acho que isso é legal na Europa e é diferente, eu acredito, se tu mora no Canadá, no México, na Austrália, tudo é longe. Então, se tu é uma pessoa que gosta de viajar, tudo fica mais caro, né? Tu teria que ter um planejamento muito maior. Então, dos fatores legais de morar na Europa é que tu consegue viajar e conhecer aí vários países. O Gusta Azevedo perguntou, quais são as maiores diferenças entre a população brasileira para a holandesa? Acho que a cultura, né, é uma resposta bem fácil aqui. O holandês, ele é mais reservado, ele é mais silencioso. Isso tem a ver com o fato de que eles respeitam muito o indivíduo. Então, aqui tu nunca vai ver, por exemplo, um holandês colocando música alta em público, num parque, onde tu se sentiria atrapalhado com aquela música. Ao mesmo tempo, isso é bom ou é ruim, depende da tua cultura, entendeu? Porque se tu é brasileiro, tu quer escutar a tua música, um holandês vai vir e vai falar que tá muito alto, tu vai achar esse cara um chato, porque ele tá vindo mandar tu baixar a tua música. Então, depende muito, não tem o certo ou errado, é uma questão de cultura, então tem várias diferenças quando se trata em se comportar publicamente. Mas essa eu acho que é a única aí que me vem na cabeça agora, eles são muito silenciosos. Luiz Paulo Lima perguntou, qual foi a coisa mais difícil que teve que se adaptar? E Luiz, eu não consigo pensar em nada que foi difícil pra mim, porque eu me considero uma pessoa que se adapta rápido às coisas, mas muita gente diz que o almoço aqui é uma coisa difícil de se adaptar. Porque aqui eles comem lanche no almoço, eles comem sanduíche, então acho que isso é um fator que deve ser difícil para muita gente se adaptar, para muito brasileiro se adaptar, mas como eu gosto de pão, eu sempre gostei de comer sanduíche, para mim foi tipo, tá, ok, eu vou comer uma coisa que eu gosto no almoço, e hoje em dia eu tô super ok por comer sanduíche no meu almoço. Mas eu sei que esse é um dos pontos que muita gente tem dificuldade em se adaptar. E claro, né, isso eu tô falando se tu tá almoçando no ambiente holandês, tipo na tua empresa. Mas agora, trabalhando remoto, a gente almoça em casa, a gente faz a nossa comida em casa e tal. A gente não come sanduíche em casa. Só alguns dias a gente fala que a gente vai ter um almoço holandês, mas na grande maioria das vezes a gente prepara a nossa comida em casa e aqui tu acha, em termos de comida, tu acha quase tudo que tu acha no Brasil. Então, tem tudo, feijão, arroz, tudo que tu imaginar. O Batatovski mandou aqui, principais pontos em mente para ter em mente quando pensar no país para se mudar. Batatovski, eu acho que tu tem que pesquisar, cara, sobre o país, principalmente em termos de como é que funciona o plano de saúde, quanto que custa, o imposto sobre a tua renda, tudo isso tu tem que levar em consideração, porque pelo menos a experiência que a gente teve ao se mudar aqui para Holanda é que o primeiro ano é bem difícil, digamos, o primeiro ano tu tem muito custo, porque tu começa a ter o teu plano de saúde que tu tem que pagar mensalmente, tu tem as taxas, por exemplo, na Holanda, de coleta de lixo. Então tem várias coisas pequenas que vão te pegando de surpresa. Então minha recomendação para ti é ter em mente que essas coisas aqui são diferentes do que no Brasil. Então o imposto que tu paga aqui, tu paga, por exemplo, imposto do lixo, tu paga o imposto sobre o tratamento da água, uma taxa sobre o tratamento da água aqui na Holanda, que eles usam por causa das represas. Então tem várias coisas que são bem particulares da Holanda e que eu acredito que em outros países podem ter outras coisas que são particulares para aquele país, tá? Então tu tem que ter isso em mente, que as coisas funcionam diferente aqui
e em termos financeiros eu te aconselharia a colocar no papel todos esses custos que tu vai ter. O Wilgni mandou aqui, qual foi o maior perrengue que já passou aí? Eu acho que o maior perrengue que a gente já passou aqui foi em termos de aluguel, lugar para morar. Lugar para morar foi o maior perrengue que a gente já passou aqui. Para quem mora aqui na Holanda, principalmente na região tipo Amsterdã, sabe que é muito difícil conseguir um apartamento para alugar. Então tem muita procura, o mercado aqui está super aquecido, então é difícil tu conseguir um apartamento. E quando a gente se mudou, a gente não conseguiu um contrato em definitivo, a gente não conseguiu um contrato grande. Então a gente pegou um apartamento para alugar que era 6 meses de contrato, a gente pretendia se mudar numa data X e o dono do apartamento, a imobiliária, entrou em contato e nos pediu para sair antes porque eles já tinham um novo inquilino para colocar no nosso lugar, porque o nosso contrato estava para vencer e não era renovável, então a gente ficou naquela de tipo assim, o que a gente faz agora? Então já é difícil conseguir um apartamento aqui e a gente ainda teve tipo uma semana para ter que se mudar e sinceramente nessa uma semana a gente não sabia se a gente ia ter que dormir na rua. Provavelmente a gente ia para um hotel, ia ser muito caro, absurdamente caro, porque é uma cidade turística. Então a gente estava de fato questionando assim, o que a gente faz? Uma semana para arrumar um apartamento, sendo que um mês aqui para arrumar um apartamento já é um prazo bem apertado. Então acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou aqui e é um dos maiores perrengues de qualquer pessoa que vem para cá, lugar para morar, porque é tudo muito caro, tu tem que dar caução, tu tem que depositar muitas vezes 2 meses de caução mais o primeiro mês de aluguel já de primeira. Então, por exemplo, se um aluguel é 1.500, tu vai ter que ter no teu bolso 4.500 para alugar e cada contrato tipo vai pedir um valor diferente, etc. Mas sempre é um perrengue aluguel aqui na Holanda, principalmente em Amsterdã. O Savage mandou aqui. Lucas, qual o momento certo para aplicar para vagas aí fora? Eu acho que não tem momento certo. Só já tem experiência, tu tem o teu currículo montado em inglês, tu tá com inglês que tu consiga se expressar e contar tuas histórias profissionais em inglês, aplica, tá bom? O Matheus Marques perguntou qual era a minha meta quando a gente saiu do Brasil. Então a nossa meta, a única meta que a gente tinha quando saiu do Brasil era ficar no mínimo 2 anos aqui. Então é por isso que a gente tá gravando esse vídeo também, porque hoje faz 2 anos que a gente mora aqui. Então a nossa meta era essa, mínimo 2 anos pra gente sentir como é que é o país, pra gente conseguir se acomodar e aí tomar uma decisão se a gente pretende ficar aqui ou não. E 2 anos passaram voando, tá? Então vamos ver se a gente dobra a meta ou alguma coisa assim. O Gui FS Gomes perguntou se eu sei falar holandês ou se comunica na maioria das vezes em inglês. Então eu me comunico a maioria das vezes em inglês e eu sei básico de holandês. Então a gente tá estudando, eu e a Sarah, a gente tá estudando holandês. Dá pra dizer que a gente tem aí um nível básico. Mas daqui a pouco a gente já vai estar conseguindo se virar. Tá? Pelo menos com o carteiro que vem aqui em casa, eu sempre falo em holandês com ele. Quase nunca entendo, mas eu finjo que entendo e dou uma enganada legal. Eu acho que ele acredita que eu sei falar holandês. Então esse é o meu nível de hoje. O Ícaro Almeida mandou algo único do lugar, positivo e negativo. Bom, uma coisa positiva aqui que a gente sente muito é a segurança. É claro que qualidade de vida em geral, mas segurança é uma das coisas muito positivas. Tu consegue ir de madrugada, pegar a tua bicicleta, sair de um bairro para outro e tu se sente seguro ao fazer isso. Isso é uma coisa que a gente não tinha no Brasil. E pelo lado negativo é o tempo, né? Então aqui, tipo assim, a gente não tem problema com frio. Eu e a Sarah a gente gosta de inverno. Só que uma coisa é ter frio e ter que pedalar no frio ou sair no frio. Outra coisa é ter frio com chuva. E outra coisa é ter frio com chuva ventando. E aqui na Holanda tá sempre chovendo e ventando. Então, esse é o fator negativo. Muito vento e muita chuva. O Matheus perguntou aqui, Lucas, qual cidade da Holanda você mais gostou de conhecer? E, Matheus, essa é uma das coisas que a gente até tem vergonha, porque a gente se planejava bastante conhecer várias cidades, e a gente conhece bem poucas cidades. Tipo, a gente conhece, 5 cidades. Mas uma que a gente gostou bastante de conhecer, é bem turística, é a Giethoorn, que dá pra fazer passeios lá nos canais e tal. É bem bonitinha a cidade. O Gabriel perguntou aqui, Lucas, quanto mais tempo você passa fora, mais vontade de voltar para casa, Brasil, mais essa vontade aumenta. E Gabriel, eu acho que quanto mais tempo a gente passa aqui na Holanda, mais a gente se acostuma com o país e com a qualidade de vida. Então tem várias coisas que hoje eu não sei
como é que seria na volta, mas provavelmente eu sentiria falta de ter as coisas que eu tenho aqui. Então isso tem muito a ver com a qualidade de vida, com o poder de consumo e tal. Então eu acho que quanto mais tempo tu passa fora, mais acostumado com essas coisas tu fica. Mas claro, se a gente voltar pro Brasil, provavelmente a gente sentiria isso nos primeiros meses e depois a gente se acostumaria de novo. Então eu acho que o ser humano se acostuma com as coisas. O Gabriel perguntou: como você lidou em deixar família e amigos para trás? Acredito que seja a parte mais difícil da mudança. E, Gabriel, eu acho que, tipo assim, saudade, ela é um sentimento que a intensidade, ela é meio que constante. Então, quando a gente vai pro Brasil, a gente já tá lá no Brasil com saudade, porque a gente sabe que a gente vai ficar 2 semanas. Quando a gente volta, a gente tá 1 mês só aqui na Holanda, depois a gente visitou o país do Brasil. A gente já tá com saudade. E passa 1 ano, a gente ainda tá com saudade, então, tipo, é uma coisa constante. Então, o que eu poderia te dizer é, se tu mora em outro país, a saudade da tua família vai ser constante. Não importa se tu recém voltou de férias há 1 mês atrás. O William perguntou: levou quanto tempo para aprender o idioma deles? Cara, a gente tá aprendendo ainda. Como eu falei, a gente tá recém no básico. O holandês é totalmente diferente do português. Não compartilha quase nada do latim. Então, cara, não tem como tu dividir a palavra e dizer, essa palavra vem do latim, não sei o quê. É tudo muito diferente. Tudo muito diferente. E a gente também parou de estudar holandês por um bom tempo. A gente retomou agora. Então, acho que depende muito do teu esforço. Mas eu conheço brasileiro que tá há 5 anos aqui e não fala ainda holandês fluente. Então, é uma língua difícil. Eu acho que pelo fato daqui, também Amsterdã ser uma cidade muito internacional, tu fala muito inglês com todo mundo. Então, tu não tem essa pressão de aprender o idioma deles. Então, acaba sendo mais... Tem que ser um objetivo teu próprio de aprender o idioma. O Andy perguntou: é caro morar aí? Sim. Sim, é caro. O Lucas perguntou: a comida daí é boa? E eu acho que não, Lucas. Tipo assim, a comida holandesa não é boa. Tipo, eles têm uns bitterballen, tipo umas bolinhas de carne processada frita. Eles têm muita coisa frita. Então, e o almoço deles é sanduíche. Tem uma limitação ali, o máximo que tu consegue fazer com sanduíche. Eles são bem criativos em termos de patê e creme para colocar no meio do pão. Mas eles não têm... Eu não consigo pensar em nada que, tipo assim, o holandês tem essa comida tradicional deles que é muito boa. Mas aqui tu acha tudo, então a comida aqui pode ser boa se tu preparar a tua comida ou ir em algum restaurante específico e tal. Mas eu diria que no holandês, comida holandesa não é boa. Pra nós, né? É uma opinião. Então, acho que em termos de comida, cada um tem a sua opinião aí, seu paladar. O Universum perguntou como que vai o Ajax Futebol Clube. Eu não sou muito de acompanhar o futebol, mas eu vou comentar porque ontem o Ajax ganhou do Feyenoord por 13-0, então foi a maior goleada e tal do campeonato. O Zelias perguntou: fala sobre a melhor torta holandesa que já comeu. E Zelias, a torta holandesa meio que não é uma coisa holandesa, não é algo que eles comem. Então eu acho que deve ter uma história por trás aí da torta holandesa, de quem criou a torta, mas os holandeses não comem a torta holandesa. Então a melhor torta que eu já comi aqui holandesa, não sei se é holandesa, eu comi aqui na Holanda, foi uma torta de maçã do Winkel 43, que é uma das tortas de maçã mais conhecida de Amsterdã, mas eu nunca comi a torta holandesa. O Jefferson perguntou como que foi o teste para entrar na sua empresa atual. E Jefferson, tem um vídeo aqui do canal que eu mostro a minha vinda para cá para fazer a entrevista. Então eu fiz um processo seletivo remotamente, depois a empresa pagou para mim vir para cá, passar 2 dias na empresa, fazendo alguns desafios e tal. Então tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou colocar também o link aqui na descrição, confere lá. Tem saudades do pão de queijo? O Breno perguntou, sim ou claro? Na real, não, porque aqui tem brasileiro fazendo pão de queijo e são tops. Tipo assim, tem uns 2 ou 3 brasileiros que fazem pão de queijo, entregam em casa e tal, congelado, e tu pode fazer, preparar. E são muito bons. E era isso, pessoal. Tem muita pergunta repetida, então desculpa se a gente não selecionou exatamente a tua pergunta, mas eu tenho certeza que ela se encaixou aí em alguma das respostas, tá bom? Se tu tem outras perguntas, manda aqui embaixo na seção de comentários e a gente pode responder por texto aqui vocês, tá certo? Se ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo e clica no sininho, que é muito importante, porque dessa forma a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Um abraço!